Sabe, fala-se muito hoje em dia que o setor agropecuário vai ficar rico com carbono. Essa é basicamente a frase que a gente mais escuta por aí, né? Nosso tempo todo, as manchetes mais sensacionalistas adoram essa ideia. Parece até, sabe, uma nova corrida do ouro. Uma corrida do ouro invisível. Com certeza, tem uma expectativa gigantesca, quase irreal em cima disso. Exato. Mas olha, quando a gente mergulha nos documentos oficiais, a história é bem diferente. Muda de figura rapidamente, eu diria. Muda demais. E a gente foi direto nas fontes para essa exploração profunda hoje. Olhamos as análises do portal da Câmara dos Deputados, o portal de Serviços e Informações do Brasil também. E claro, a gente não pode esquecer das diretrizes práticas da CNA. Assim, a Confederação da Agricultura e Pecuária, focando bem na realidade agora de 2026. Perfeito, é o material mais pé no chão que temos no momento. Pois é. Então a nossa missão hoje é decodificar o estado real desse mercado para o agronegócio. É separar aquela expectativa meio fantasiada, sabe, da realidade dura. A realidade de como realmente monetizar essas práticas sustentáveis, mas sem cair em armadilhas legais. Ok, vamos desempacotar isso. Porque, pensa comigo, ouvir que o mercado de carbono foi aprovado por lei e já achar que o dinheiro está caindo na conta bancária da fazenda? É um perigo, um grande equívoco. Total. É exatamente como comprar um ingresso para um parque de diversões incrível que, na verdade, ainda está lá na fase de fundação. Adoro essa analogia. Né? O terreno está lá, a planta foi aprovada pela prefeitura, mas a montanha-russa ainda é só um desenho no papel. E quem nos ouve precisa entender em que fase dessa construção a gente realmente está. É uma excelente imagem para começarmos, porque a fundação realmente existe. A Lei número 15.042 de 2024 é real. Uhum, ela está aí. Exato. O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o famoso SBC, é uma realidade jurídica incontestável hoje. Mas ter a lei não significa ter o dinheiro circulando, certo? Certo. Estabelecer a premissa de que o arcabouço legal está em vigor não significa de forma alguma que a torneira financeira do mercado regulado já se abriu. Ah, tá. A legislação apenas cria a estrutura básica. A implementação prática exige um tempo de maturação, sabe? Exige uma regulação detalhadíssima e uma arquitetura burocrática massiva. Que ainda está sendo erguida pelo que vi nas fontes. Exatamente. Tijolo por tijolo ao longo deste ano inteiro de 2026. O que é fascinante aqui é o quão rigoroso e metódico é esse cronograma administrativo do governo. Justamente para evitar que o mercado já nasça sem credibilidade, imagina. Perfeito. A credibilidade é a espinha dorsal disso tudo. Se nascer bagunçado, os investidores internacionais fogem. Credibilidade é a palavra-chave, pelo visto. Mas antes de falarmos sobre como o dinheiro muda de mãos, a documentação aponta para uma arquitetura baseada no modelo Cap and Trade. O famoso teto e comércio. Isso. Pelo que eu compreendi das fontes, isso não é um imposto direto sobre a poluição, tipo uma taxa fixa. Não, não é um imposto. A lógica é outra. É um teto e um comércio, né? O governo define um limite máximo de emissões e vira para as indústrias e diz algo como: resolvam entre vocês quem consegue reduzir e quem precisa comprar a diferença. É bem por aí mesmo. Mas assim, isso me parece criar um mercado puramente artificial. Eu fiquei curiosa com uma coisa. Como o governo garante que esse teto não vai simplesmente quebrar as indústrias ou, no outro extremo, ser tão frouxo que não muda nada no clima? Olha, a engenharia por trás do Cap and Trade reside exatamente no ajuste contínuo desse teto. O governo não chuta um número aleatório do nada. Eles têm uma base sólida. Tem. Inicialmente é feito um inventário nacional rigorosíssimo. O limite estabelecido começa um pouco acima da capacidade máxima de adaptação imediata das empresas. E aí ele vai caindo ano a ano. Entendi. Dá um fôlego no começo, mas vai apertando. Exato. Se uma siderúrgica, por exemplo, reduz suas emissões investindo em tecnologia nova e fica abaixo do seu limite imposto, ela gera um excedente. Ah, e esse excedente vira um crédito. Vira um ativo financeiro. Um papel que ela pode vender para outra indústria, talvez uma cimenteira, que não conseguiu se adaptar a tempo e ultrapassou o teto dela. Genial! O mercado é artificial na sua criação, sim, mas os incentivos econômicos para inovar e poluir menos são muito reais. É a economia forçando a tecnologia. Perfeitamente resumido. E é aí que a gente entra na parte mais técnica da lei. Nossa, nem me fale! É aí que esbarramos numa verdadeira sopa de letrinhas nos documentos da Fazenda. Sim, é CBE para cá, CRV para lá. Eu confesso que fiquei super confusa no começo. A lei separa de forma muito rígida essas siglas, né? A CBE, o CRVE e o crédito de carbono externo. Separou. E fez isso de propósito. Pelo que eu estudei aqui para nossa conversa, a CBE é basicamente a licença original, o direito de poluir que o governo distribui lá no começo. Isso. Já o CRV seria o prêmio pela limpeza, o crédito gerado por quem ajudou.
Mas como o crédito externo se encaixa nisso? É uma ótima pergunta. Qual é o mecanismo prático que diferencia esse CRV governamental de um crédito voluntário comum que uma fazenda gera? Bom, a separação é fundamental para a integridade do sistema inteiro. A CBE, que é a Cota Brasileira de Emissões, representa o direito de emitir uma tonelada de CO2 equivalente. Tá, a moeda base. É a moeda base do sistema regulado. Agora, o CRV, o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões, ele é de fato o prêmio. Representa uma tonelada que foi efetivamente retirada da atmosfera. Ou que deixou de ser emitida, né? Sim, mas o pulo do gato é que o CRV usa apenas metodologias credenciadas pelo órgão gestor governamental e precisa estar inscrito no registro central. É superoficial. Entendi. E o crédito voluntário? Já o crédito de carbono externo é qualquer esforço feito fora desse sistema regulado. No mercado voluntário mesmo. Mesmo que ele siga regras internacionais super rígidas? Sim, ele pode até usar metodologias rigorosas internacionais de altíssimo padrão, mas enquanto não passar pelo crivo oficial do SBCE Ah, entendi. e não for registrado no sistema do governo brasileiro, ele continua sendo um ativo externo. Ele tem muito valor comercial, lógico, mas transita em outra via, sob outras regras comerciais. Nossa, fez muito sentido agora. Mas, com esse conceito entendido, os prazos me chamaram muita atenção nas fontes. Os prazos são um choque de realidade para muita gente. Demais. Lendo os dados oficiais, aquela expectativa de que 2026 já seria o ano de lucrar alto no mercado regulado cai por terra rapidamente. Cai mesmo, é um balde de água fria. A gente só vê regulação infralegal acontecendo agora. Estruturação de MRV, o Serpro ainda desenvolvendo sistemas, a fase de transação plena entre as indústrias só acontece em 2030. Uma demora considerável. Quase meia década, sabe? Como a gente justifica uma janela de transição tão longa num assunto que globalmente é tratado como emergência climática? Olha, a janela longa existe porque as consequências de um erro de implementação seriam catastróficas para a economia do país inteiro. Catastróficas no sentido de inflação, desemprego. Também, pelo cronograma de 2026, o governo está desenhando as regras do MRV, que é o monitoramento, relato e verificação, e, ao mesmo tempo, construindo o registro central junto com o Serpro. Um sistema de TI gigantesco, pelo visto. Exato. Esse sistema precisa cruzar dados fiscais da Receita, imagens de satélite e dados operacionais de milhares de indústrias, sem dar um único erro ou falha de segurança. Caramba, é muita coisa. Em 2027, começa apenas o relato das emissões. O governo precisa saber exatamente quanto o país emite na prática antes de impor aquele teto que a gente falou. Faz sentido. Não dá para regular o que não se mede. Exato. Aí, entre 2028 e 2029, consolidam-se as obrigações de monitoramento contínuo das indústrias. Então, só depois disso que a coisa anda. Sim. Só então, com dados históricos robustos de 3 anos na mão, o governo terá segurança para rodar o Plano Nacional de Alocação em 2030. Entendi. É aí que eles impõem o teto de verdade e ativam a compra e venda, consolidando tudo em 2031. Sem essa calibragem minuciosa de dados, o mercado poderia simplesmente colapsar no primeiro ano de funcionamento. Uau! É como afinar um instrumento bem delicado. É a definição perfeita. Mas falando em afinar regras, tem um ponto na lei que parece, à primeira vista, uma contradição imensa. E as fontes deixam isso bem claro. Sei bem de qual ponto estamos falando. Pois é, o foco de toda essa estrutura é impor um teto aos grandes emissores, a indústria pesada. No entanto, o setor agropecuário brasileiro é um dos que mais emite gases de efeito estufa no país. Principalmente devido ao metano do rebanho bovino e às mudanças no uso do solo. Sim. E, incrivelmente, a documentação confirma que a produção primária agropecuária ficou totalmente de fora das obrigações do SBCE. Totalmente isenta das obrigações de compensação. Como o governo simplesmente isenta um dos maiores emissores, eu fiquei me perguntando, isso não gerou uma revolta gigantesca dos outros setores industriais que vão ter que arcar com a conta sozinhos? É uma constatação excelente. E, de fato, o debate legislativo sobre isso, em Brasília, foi muito intenso. Teve muita pressão. Imagino que sim. Mas a isenção ocorreu por uma barreira técnica e metodológica que é simplesmente intransponível neste momento atual. Barreira técnica, como assim? Pensa bem. Mensurar as emissões da chaminé de uma fábrica de cimento, onde o processo químico é super controlado e fechado,
É viável, tecnologia existe para isso. Tá, você bota um sensor lá e mede. Isso, mas monitorar e relatar as emissões diretas de 5 milhões de propriedades rurais espalhadas pelo Brasil, Ah, entendi o drama. propriedades com dinâmicas biológicas ultra complexas de solo, de pastagem, de gestão animal em climas diferentes. Isso criaria um colapso administrativo e financeiro imediato. Nossa, não teria nem auditor suficiente no mundo para isso. Nem auditor, nem tecnologia barato o suficiente. Por isso a lei decidiu ser pragmática. Bens, benfeitorias e a infraestrutura associada diretamente à produção primária lá dentro do imóvel rural estão isentos. E pelo que li, nem as emissões dos insumos eles pegam. Nem as indiretas. As emissões vindas da produção de fertilizantes químicos, por exemplo, não podem ser repassadas como uma obrigação contábil para o produtor rural. Gente, isso muda completamente a dinâmica do agronegócio na mesa de negociações. Se a gente conectar isso ao cenário maior, a mudança de paradigma é brutal. Porque o setor deixa de ser o réu, né? Aquele que tenta se defender de multas ambientais o tempo todo e passa a ser o dono da solução do mercado. É uma virada de chave gigantesca. Se o produtor rural não tem um teto de emissão estrito para cumprir, ele não deve nada ao governo nesse sentido. Então, tudo que ele conseguir remover de carbono da atmosfera vira um ativo limpo. Um ativo que ele pode vender direto para a indústria que está lá enforcada pelo teto do governo. Exato. A indústria precisa comprar e o agro é quem tem o terreno para gerar isso. O agronegócio passa de um setor puramente defensivo para um setor altamente ofensivo na nova economia de baixo carbono. A arquitetura legal reconhece isso implicitamente. De que forma? Reconhece que, sem o volume colossal de reduções e remoções que o agro pode oferecer, a indústria brasileira não daria conta. Ah, através daquelas práticas todas, né? Sim. Recuperação de pastagens degradadas, plantio direto, manejo florestal, o incremento de carbono no solo. Sem isso, a indústria simplesmente não teria como cumprir as metas do teto a um custo viável. O agro atua como o grande fornecedor de liquidez de carbono para todo o sistema brasileiro. Certo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente conhece a empolgação do mercado. A tentação de quem atua no campo agora é pensar: maravilha, a minha fazenda já faz plantio direto, eu já preservo a minha área de mata nativa, faço rotação de culturas, onde eu preencho o formulário para buscar o meu cheque do carbono. É o pensamento de muita gente. Mas as diretrizes da CNA, elas chegam a jogar um balde de água fria nessa ilusão da prática sustentável automática. Jogam, e com razão. Eu fiquei pensando numa analogia com o mercado de arte. Imaginemos alguém que pinta um quadro genial, uma obra-prima absoluta, lá na garagem de casa. Certo. O quadro tem valor intrínseco. A arte é linda, claro, mas ele não tem valor comercial nenhum até que um perito credenciado ateste a autenticidade daquela tinta, a técnica utilizada, e aí uma galeria oficial decida colocar um preço nele e expor para o público comprar. Exato. Sustentabilidade no campo não vira dinheiro só porque a intenção é boa ou porque a prática faz bem para a natureza. É uma leitura super precisa da realidade imposta pela nova lei. A prática sustentável por si só não se converte em crédito automaticamente em lugar nenhum no mundo. Tem muito passo burocrático no meio. Muitos. A lei exige que qualquer remoção de carbono excedente passe por um rigorosíssimo processo metodológico antes de virar um CRV, ou mesmo um crédito voluntário de alto valor. E como é o fluxo prático para quem está ouvindo e quer monetizar o carbono agora em 2026? O fluxo prático exige um diagnóstico inicial muito detalhado da propriedade. Depois, a escolha de uma metodologia que já tenha sido aprovada internacionalmente. E, talvez o mais complexo de tudo, o estabelecimento de uma linha de base, a famosa baseline. Eu li muito sobre essa baseline nos documentos e, confesso, soa como um malabarismo estatístico gigante. Muita gente acha isso num primeiro momento. Porque a documentação diz que é preciso provar o que aconteceria com as emissões da propriedade se o projeto de carbono não existisse. Exatamente. O cenário sem projeto. Mas como a ciência consegue comprovar algo que, por definição, não aconteceu? É como provar um universo paralelo para um auditor. Parece bem abstrato falando assim, mas o mecanismo é puramente baseado em dados e tendências históricas consolidadas. Não é adivinhação. Como eles constroem isso, então? A linha de base é construída cruzando o histórico de desmatamento daquela região específica, a degradação média do solo naquele bioma e os padrões econômicos locais nos últimos 5 a 10 anos. Ah, então olham o comportamento dos vizinhos, do mercado local? Isso. Se os dados mostram que 10% da vegetação daquela área estaria desmatada de forma legal pela pressão econômica natural da região, essa passa a ser a linha de base. Entendi.
O projeto da fazenda só é recompensado financeiramente pela diferença entre esse cenário provável de desmatamento e a preservação real que for mantida dali para frente. Nossa, é muito rígido. E isso nos leva a um conceito ainda mais severo que a CNA aponta, que é a tal da adicionalidade. A adicionalidade é o coração do negócio. E a parte mais polêmica também. Pelo que eu vi, isso significa provar que a redução só ocorreu por causa do incentivo financeiro daquele crédito de carbono. Exatamente isso. Mas peraí, se for isso, um produtor rural que faz tudo certinho e protege a floresta dele há 15 anos por consciência própria, acaba sendo punido pelas regras do mercado e aquele produtor que degradava tudo até ontem é recompensado por simplesmente parar agora. Olha, essa é sem dúvida a pílula mais amarga da economia do carbono para o setor produtivo. Eu fiquei com muita pena de quem já fazia a coisa certa. É frustrante sim, mas é a fundação que sustenta a confiança no sistema em nível global. A adicionalidade exige provar que o projeto superou barreiras financeiras ou tecnológicas que só foram vencidas graças à expectativa dessa receita do carbono. Entendi. Então, se era algo já exigido por lei, não conta. Não conta de jeito nenhum. Se a pessoa manteve a mata porque era a reserva legal do Código Florestal, isso é obrigação, não gera crédito. E se for uma prática que já dava lucro sozinha? Mesma coisa. Se a prática já era financeiramente rentável por si só e o produtor já iria adotar de qualquer jeito, o projeto não é considerado adicional. Faz sentido do ponto de vista do investidor, né? O mercado não vai pagar por algo que já ia acontecer de graça. Exato. O mercado de carbono não premia o passado, nem subsidia obrigações legais. Ele compra mudança de comportamento que não aconteceria de outra forma. Na realidade, o projeto ainda enfrenta auditorias de terceira parte independentes e um monitoramento contínuo com imagens de satélite antes de conseguir emitir um único crédito. Considerando tudo isso, o custo burocrático e tecnológico é altíssimo. A CNA faz alertas bem severos sobre o peso desse MRV nas costas do produtor. Envolve satélites, laudos laboratoriais de solos super caros, auditorias internacionais. Diante desse custo absurdo, um pequeno produtor rural, aquele que preserva apenas alguns poucos hectares, ele tem alguma chance real nisso tudo? Ou esse mercado nasceu restrito aos grandes latifundiários? Olha, para quem é pequeno, é uma restrição matemática imediata. Não tem milagre. A conta não fecha. Os altos custos fixos de certificação engolem completamente a receita de pequenos volumes de carbono. Fica no vermelho no primeiro mês. E qual a saída, então? Desistir? A única saída prática agora em 2026 para o pequeno e o médio produtor é a união. Eles precisam focar em projetos agrupados. Ah, as cooperativas. Sim, cooperativas e associações rurais precisam assumir um protagonismo forte agora. Elas precisam atuar como agregadoras diárias. Entendi. Junta todo mundo no mesmo pacote. Isso. Ao reunir centenas de pequenas propriedades sob um único guarda-chuva metodológico e pagar uma única auditoria central, o custo de todo esse MRV é diluído. Aí a conta começa a fechar e a operação se torna viável. Exatamente. Quem tentar atuar sozinho, sem ter escala suficiente, fatalmente fechará no vermelho ou será engolido pelo mercado. Mas há uma questão estratégica aí que as fontes levantam sutilmente. Se todo esse trabalho insano de agrupamento, certificação e auditoria for feito agora, no mercado voluntário que a gente sabe muitas vezes paga pouco, vale a pena o esforço? É a dúvida de $1 milhão. Porque, pensa bem, se o mercado regulado e oficial do governo, onde a grande indústria vai ser legalmente obrigada a comprar os créditos a um preço maior, só engrena de verdade lá em 2030, não seria muito mais inteligente para o produtor aguardar e estruturar o projeto apenas na virada da década? Pode parecer lógico, mas esperar de braços cruzados agora seria desperdiçar a maior janela de oportunidade criada pela legislação, a chamada ponte. A ponte para o mercado regulado. Isso. A lei previa de forma muito clara que resultados de mitigação gerados agora, de forma voluntária, desde que utilizem essas metodologias rigorosas e passem pelas regras do órgão gestor governamental, poderão ser convertidos naqueles CRVEs oficiais dentro do SBC no futuro. Ah, então o que você faz hoje vira moeda de ouro amanhã. Exato. É a chance de amadurecer o projeto agora. Errar quando pode errar, gerar o histórico de linha de base e ter um ativo premium e já validado quando chegar em 2030. Porque em 2030 as grandes indústrias vão estar desesperadas para cumprir o teto, né? Desesperadas e com muito caixa para comprar. Quem tiver o CRV pronto na mão vai ditar o preço. Além disso, esses resultados robustos gerados agora também podem ser usados em transferências internacionais. Os famosos ITMOs, certo? Exatamente, os ITMOs.
Eu vi isso nos documentos governamentais. São as transferências entre países. Mas as fontes deixam muito claro que para exportar esse crédito lá para fora, o produtor precisa de uma autorização prévia e expressa do governo brasileiro. Sem autorização, não exporta. Qual é a lógica por trás disso? Fiquei curiosa. Por que o governo tem que se meter na venda de um crédito que foi gerado com muito suor numa fazenda privada para uma empresa na Europa, por exemplo? A resposta está nos acordos internacionais. Pela lógica do Acordo de Paris, todas as emissões e remoções pertencem ao inventário nacional do país onde elas fisicamente ocorrem. Ah, então a redução é a do Brasil, contabilmente falando. Isso. Se uma fazenda no Mato Grosso gera 1 tonelada de crédito e vende para a Suíça através de um ITMO, o que acontece? A Suíça usa esse crédito para bater a sua própria meta climática lá na Europa. E o Brasil? O Brasil, consequentemente, é obrigado pelas regras da ONU a subtrair essa tonelada do seu próprio inventário nacional, o que a gente chama de ajuste correspondente. É para evitar a dupla contagem global de carbono. Claro. Se os dois contarem o mesmo crédito, a conta do clima não fecha. Exato. Então, o governo brasileiro precisa autorizar essa exportação, porque, a cada item exportado, o Brasil perde um ativo climático que poderia ser usado para cumprir as suas próprias NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas perante a ONU. Faz todo sentido proteger o inventário nacional. E sabe, falar dessa burocracia internacional me traz à mente o aspecto mais visceral e preocupante que a gente encontrou nas fontes. Os contratos, aposto? As armadilhas contratuais. A lei diz claramente que o dono da terra, ou usufruário legal, é o titular original do crédito de carbono gerado lá. Ele é o dono. Mas a CNA traz um alerta vermelho gigantesco sobre os contratos que os produtores estão assinando hoje com os desenvolvedores de projetos. Um alerta mais do que necessário. Isso me soa exatamente como um autor de primeira viagem que, por pura ingenuidade e falta de assessoria, assina um contrato cedendo todos os direitos autorais do primeiro livro para uma editora. E aí o livro estoura. Sim, o livro vira um sucesso global 30 anos depois e o autor não recebe um centavo. Quais são as cláusulas reais que estão, assim, sequestrando o lucro do produtor hoje em dia? Olha, isso levanta uma questão importante sobre a extrema assimetria de informações que a gente vê nas negociações rurais atuais. É Davi contra Golias, né? Totalmente. Os desenvolvedores de projetos sabem exatamente toda essa complexidade técnica, metodológica e burocrática que a gente discutiu aqui. E muitos usam isso para impor contratos draconianos no campo. Que tipo de cláusula absurda a gente está falando? Vemos com muita frequência cláusulas de exclusividade que prendem a fazenda e o produtor por 30 ou até 40 anos. 40 anos? É quase meia vida de uma pessoa. Sim, e exigem a cessão de 40% a 60% de todos os créditos gerados na área só como pagamento pela estruturação inicial do projeto. Gente, entregar metade da produção para o desenvolvedor? E não para por aí. Tem a retenção completa da governança dos dados georreferenciados da propriedade, ou seja, o produtor perde o controle dos próprios dados. E o pior, travas jurídicas pesadas que impedem o produtor de renegociar o contrato se o valor da tonelada de carbono triplicar lá em 2030 como a gente espera. Isso é terrível. Basicamente, assinar um papel desses, sem uma revisão jurídica super especializada hoje, é ceder a soberania financeira do futuro da propriedade. É entregar o ouro de bandeja e ficar só com a terra nua. E tem mais um detalhe. A soberania sobre o crédito sofre outra ameaça silenciosa que as fontes e o governo destacam muito. O REDD+ jurisdicional, especialmente focado lá na região da Amazônia. Ah, o REDD+ jurisdicional, o conflito das fronteiras invisíveis. Exato, foi isso que eu notei. Lendo as diretrizes, percebe-se que há uma confusão enorme como exatamente um programa criado por um governo estadual pode simplesmente sobrepor o direito de uma propriedade privada e anular o esforço do produtor. Vamos lá, o mecanismo do REDD+ jurisdicional contabiliza a redução do desmatamento em grande escala. Ele olha para o estado inteiro, não para a fazenda. Ele enxerga o estado como um bloco único. Tá, ele pega o mapa de, digamos, Mato Grosso ou Pará inteiro. Isso. Se um estado capta dezenas de milhões de dólares de fundos internacionais de preservação, porque provou que reduziu o desmatamento estadual total em 5%, por exemplo. Uma parte matemática e territorial dessa redução inevitavelmente veio do esforço real de conservação das propriedades privadas que estão lá dentro daquele estado. O produtor rural parou de desmatar, o número do estado caiu. Certo. E aí o estado já recebeu o dinheiro por isso lá fora. Exato. Aí se o dono da terra tentar criar um projeto privado no mercado voluntário e vender o carbono daquela mesma área conservada de forma avulsa, cria-se uma dupla contagem climática tremenda. Ah,
Ah, o Estado já vendeu aquela tonelada para o fundo europeu e o proprietário está tentando vender de novo para uma empresa privada. Exatamente isso. O Estado estaria, na prática, engolindo o crédito do esforço privado do produtor para compor a sua própria meta política e financeira, sem repassar o valor. Precisamente, é uma apropriação indireta do esforço. Mas a legislação federal, a nossa Lei 15.042, trouxe um escudo fortíssimo contra isso. Ah, que alívio! E como funciona esse escudo? O produtor localizado dentro dessas áreas de abrangência jurisdicional de governos estaduais tem o direito legal de solicitar a exclusão da sua propriedade desses programas estaduais a qualquer momento. E o Estado é obrigado a aceitar? Sim. E o mais vital que a lei garante é que essa exclusão tem que ser imediata e incondicionada. Não tem negociação. Nossa, isso é poderoso. Isso foi feito justamente para impedir que os governos estaduais travem a área privada na burocracia por anos só para manter o volume de créditos do Estado artificialmente alto. O produtor recupera o seu direito na hora de vender diretamente no mercado voluntário. Genial. E tem alguma retaliação permitida ao produtor? A lei é explícita. Ela proíbe que novas restrições ou punições sejam impostas ao produtor, além do que o Código Florestal já determina normalmente. Fantástico. É uma proteção jurídica robusta. Mas vamos avançar um passo. Uma vez que o produtor desvia de todas essas armadilhas, das jurisdições e tudo mais, e esse crédito é finalmente gerado com total segurança metodológica e jurídica, chegamos ao ponto da venda final. O momento de realizar o lucro? Isso. Mas os documentos apontam que, dependendo de como a negociação e a emissão forem feitas, a CVM entra na jogada com força total. A Comissão de Valores Mobiliários não fica de fora de um mercado desse tamanho. Pois é. Então já não estamos mais falando de um aperto de mãos no interior ou de um contrato de gaveta simples entre duas empresas rurais, né? A partir de certo ponto, esse carbono agrícola vira, na visão da lei, um derivativo financeiro oficial. Precisamente. Quando os ativos oficiais do SBCE ou até mesmo os próprios créditos voluntários muito grandes passam a ser negociados publicamente, em mercados financeiros formais, em mercados de balcão organizado ou bolsas de valores. Quando vira papel de bolsa. Isso, aí a lei passa a tratá-los oficialmente como valores mobiliários. E isso muda tudo. Atrai o leão da regulação financeira. Atrai toda a regulação de transparência obrigatória, as auditorias rigorosas de fundos de investimento, as regras de combate à fraude de mercado, o compliance da CVM, fica super complexo. E o imposto de renda, porque o produtor adora saber da receita, mas esquece que tem o fisco no meio. Operações bilaterais privadas diretas podem até escapar um pouco da CVM no início, se for de balcão privado, mas não escapam da Receita Federal. A tributação sobre o ganho de capital na venda desses créditos é claríssima. Mas e todos aqueles custos milionários com satélite, com MRV, laudo de solo? Ele deduz isso? Sim, existem regras estritas, mas bem definidas, para a dedução desses pesados custos de MRV e registro da base de cálculo. É a contabilidade de carbono. O carbono deixa de ser uma promessa verde, aquele papo ecológico, e vira um ativo financeiro pesado mesmo. Bom, a gente decodificou uma montanha de complexidade aqui nas fontes hoje. Custos altos de MRV, aquelas linhas de base de universo paralelo, uma adicionalidade punitiva severa, riscos contratuais enormes e a intervenção dos estados e até da CVM. Muita coisa para digerir numa segunda-feira de manhã. Sem dúvida. Então, pensando no playbook, naquele plano de ação prático que a pessoa que atua no agro tem que adotar agora em 2026, a lógica que extraímos das diretrizes parece empurrar cada tipo de produtor para uma estratégia de sobrevivência muito específica, certo? É o que a gente observa no desenho do mercado, sim. Por exemplo, o pequeno e médio produtor. Pelo que você descreveu, ele não tem escolha a não ser focar no agrupamento via cooperativas para diluir os custos do MRV. Exatamente. Sozinho ele afunda nos custos. E os grandes grupos produtores? Pense nas grandes fazendas empresariais lá do Centro-Oeste, do Mato Piba, que tem muito caixa, tem tecnologia de sobra e milhares de hectares na mão. Para o produtor empresarial de grande porte, a estratégia recomendada em 2026 não é sair vendendo barato. É a construção de um ativo premium. Como assim, premium? Ele não deve focar em gerar qualquer crédito rápido para vender por uns poucos dólares amanhã no mercado voluntário básico. Ele tem o caixa e a musculatura para absorver o custo de uma auditoria rigorosíssima de terceira parte agora mesmo. Fazer o negócio padrão ouro, então. Exato.
O objetivo dele é desenhar um projeto com uma governança de dados impecável no mercado voluntário de agora, estruturado especificamente com as metodologias mais exigentes que existem. Já pensando na tal da ponte para o governo, né? Isso, garantindo que o projeto dele seja totalmente interoperável para que possa ser convertido naqueles valiosíssimos CRVS dentro do sistema do SBCE em 2030. Tudo isso enquanto mantém total controle contratual sem ceder a desenvolvedores. É estratégia de longo prazo. E finalmente chegamos ao terceiro grupo analisado pela documentação, onde a complexidade é, confesso, máxima: a agroindústria integrada. Esse grupo é um mundo à parte na regulação. Pensemos numa usina gigantesca de etanol no interior de São Paulo ou num mega frigorífico. Eles têm as suas chaminés industriais enormes, mas também operam ou controlam, através de contratos, vastas áreas rurais produtivas ao redor delas. Eles caem numa verdadeira zona cinzenta, não é? É o cenário mais sensível e delicado de toda a lei brasileira. Lembra que a gente falou que a isenção era para a produção primária? Sim, a fazenda em si não entra na obrigação. A isenção é estritamente para a produção primária no campo. A planta industrial, o galpão da usina ou as caldeiras do frigorífico, tudo isso será rigorosamente regulado. E quais são as regras para a indústria? A regra de corte é clara. Se a emissão daquela instalação industrial ultrapassar 10 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, ela já entra com obrigações severas de monitoramento e envio de relatórios perante o governo. Tá, 10 mil avisa. E se cafra disso? Se a emissão bater as 25 mil toneladas, aí a coisa aperta. Ela entra na obrigação de conciliação periódica, sendo legalmente obrigada a cobrir o teto dela, comprando créditos ou reduzindo a operação. Mas e as fazendas que são donas ou parceiras dessa indústria? Elas se misturam? A nuance vital e o grande alerta da CNA é que as emissões e as remoções daquelas áreas rurais que estão sob o controle direto dessa mesma agroindústria poderão, conforme as regras específicas do regulamento que ainda vai sair, entrar na conta. Para somar na emissão ou abater na redução? Para abater ou até piorar o balanço final da empresa. Para esses grandes grupos integrados, dominar a auditoria do carbono rural agora, imediatamente, não é só sobre ganhar um dinheiro extra vendendo crédito. É sobre a sobrevivência da indústria principal, né? É sobre mitigar um risco financeiro colossal nas próprias operações industriais deles. É fechar a conta do balanço de emissões corporativo. Então, o que tudo isso significa de verdade para quem está nos ouvindo e vive desse setor? A gente começou essa exploração com a missão de decodificar o estado do mercado hoje, em 2026, e afastar a ilusão do dinheiro fácil brotando no campo. Navegamos por prazos super longos, métricas impiedosas de adicionalidade e vimos os riscos contratuais que podem comprometer décadas inteiras de trabalho do produtor. Significa que a receita real e sólida do mercado de carbono para a agropecuária de hoje não exige apenas boas intenções sustentáveis e amor à natureza. A intenção não paga a conta do auditor. Paga não. Exige uma ação técnica altíssima, super especializada, dentro do mercado voluntário agora, sempre acompanhada da máxima cautela contratual. E tem mais, o lucro real do futuro, aquele das manchetes, não vai depender apenas de ter 1.000 hectares de terras férteis ou milhares de árvores conservadas intocadas. Vai depender de quem, então? O verdadeiro diferencial competitivo do agro, a partir de hoje, é a arquitetura tecnológica e metodológica que consegue comprovar essa conservação ambiental de forma irrefutável perante o sistema de dados nacional. O ativo é o dado. Tal de paradigma mesmo não tem como negar. O ativo financeiro não é mais só a folha da árvore ou a raiz lá no fundo do solo. O ativo é o dado rastreável que essa árvore gerou. É informação auditada por terceiros, validada criptograficamente nos servidores do SERPRO. Quem conseguir dominar as regras desse jogo do SBCE hoje, blinda a própria propriedade contra armadilhas de contrato e se posiciona na pole position para colher os frutos mais caros quando o mercado regulado finalmente disparar em 2030. E a informação, como sempre, é a melhor e única ferramenta para isso. Perfeito. A informação vale ouro. Com certeza. Mas olha, antes da gente encerrar o papo de hoje, eu quero propor uma última reflexão para quem está desse lado ouvindo. Algo que, na verdade, escapa até da letra fria da Lei 15.042, mas que, com certeza, vai ditar o ritmo da economia real no dia a dia. Qual seria a reflexão? A lei brasileira, como a gente viu e dissecou aqui, blindou o produtor rural primário com o escudo de isenção. Ninguém na fazenda será forçado por lei pelo governo do Brasil a compensar emissões neste primeiro grande ciclo do SBCE. O agro foi posicionado puramente como um fornecedor de créditos para a indústria nacional. Mas vamos pensar no cenário global por um segundo. No fluxo internacional das commodities. Isso. O que vai acontecer de verdade
quando as gigantes multinacionais de alimentos, as grandes tradings europeias e asiáticas, aquelas megacorporações que compram toda essa soja, a nossa carne e o nosso milho, o que acontece quando elas forem inexoravelmente forçadas pelas regulações dos seus próprios países e não pelo Brasil a zerar as emissões do famoso escopo 3? É o escopo da cadeia de suprimentos. Sim, o escopo 3 exige a descarbonização comprovada de absolutamente toda a cadeia de fornecedores, rastreada desde o campo até a prateleira do supermercado em Londres ou Berlim. Será que essas exigências climáticas privadas dos compradores internacionais não acabarão impondo as práticas e as métricas de carbono goela abaixo do nosso produtor rural muito antes e de forma muito mais coercitiva do que o próprio governo brasileiro conseguiria? O mercado pune mais rápido que o Estado. Exatamente. A montanha-russa do Parque do Governo pode até demorar a ficar pronta, ficar só para 2030. Mas o comprador externo do nosso agro já está ali, na porta, com o dinheiro na mão, exigindo ver o selo de sustentabilidade impresso no ingresso hoje mesmo. Fica a reflexão.